Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nessa aula, nós veremos algumas características importantes de funções. Começando então com funções pares e ímpares. Uma função é chamada par se f de menos x for igual a f de x para todo x no domínio da função. Então, se ao menos um x isso não for verdade, a função não é par. E a função é chamada ímpar se para todo x no domínio f de menos x for igual a menos f de x. Novamente, se existir um x em que isso não é verdade, então a função não é ímpar. Por exemplo, função x² é par porque, verificando aqui a definição, nós vemos que f de menos x é igual a menos x². Veja que a função f pega tudo que está lá dentro e eleva ao quadrado. Então, f de menos x é menos x ao quadrado. Mas menos elevado a uma potência par é sempre positivo, portanto, isso é x². Mas x² é o próprio f de x. Então, nós chegamos que f de menos x é igual a f de x. Voltando aqui na definição, isso quer dizer que a função é par. Função x². Função x², veja que é uma função ímpar. Por quê? Porque f de menos x é menos x elevado ao cubo. Veja que a função f pega tudo que está lá dentro e eleva ao cubo. Então, f de menos x é menos x ao cubo. Agora, menos elevado a uma potência ímpar, isso continua menos. Então, isso é menos x ao cubo. X ao cubo é a função f de x. Então, isso é menos f de x. Portanto, nós chegamos que f de menos x é igual a menos f de x. Veja que essa é a definição para uma função ser chamada de ímpar. Portanto, função x² é uma função ímpar. Agora, função x³ menos 1 é par ou ímpar? Vamos verificar. Nós temos que f de x é x³ menos 1. Se f de x é x³ menos 1, menos f de x, nós vamos colocar o menos à frente de tudo. Então, vai ficar menos x³ menos menos 1. Então, fica menos x³ mais 1. Quem é f de menos x, então? F de menos x, a função f de x pega tudo que está lá dentro, eleva ao cubo e tira 1. Então, f de menos x é menos x ao cubo menos 1. Novamente, menos elevado a uma potência ímpar é menos. Então, vai ficar menos x ao cubo menos 1. Agora, observe que f de menos x é menos x ao cubo menos 1. Isso é igual a f de x? Não, né? Porque f de x é x ao cubo menos 1. Portanto, f de menos x é diferente de f de x, ou seja, a função não é par. Agora, f de menos x é igual a menos f de x? Novamente não, né? Porque f de menos x é menos x ao cubo menos 1. E menos f de x é menos x ao cubo mais 1. Portanto, f de menos x também é diferente de menos f de x. Ou seja, a função não satisfaz nenhuma das duas definições. Portanto, f de x igual a x ao cubo menos 1 não é par nem ímpar. Funções periódicas. Uma função é chamada periódica se existir um número real t não nulo, tal que f de x mais t for igual a f de x para todo x no domínio da função. Nós dizemos, então, que a função f é periódica de período t. Exemplos comuns de funções periódicas são as funções trigonométricas. Por exemplo, tomando f de x igual a seno de x
e g de x igual ao cosseno de x, ambas são funções periódicas de período t igual a 2π. Vamos verificar isso. Para isso, recorde que seno da soma, ou seja, seno de um A mais B, isso é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E o cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Usando isso, então, nós vamos verificar inicialmente que a função seno é uma função periódica de período 2π. Segundo a definição, o que nós devemos fazer então? Segundo a definição, a função seno será uma função periódica de período 2π se o seno de x mais 2π for igual ao seno de x. Vamos então encontrar quem é o seno de x mais 2π. Veja que o seno de x mais 2π é o seno da soma, então nós usaremos esta primeira formulinha. Quem é então o seno de x mais 2π? Isso é seno x vezes cosseno de 2π, mais o seno de 2π vezes o cosseno de x. Agora, cosseno de 2π é 1, e o seno de 2π é 0. Então, nós vamos ficar com seno de x vezes 1 mais 0 vezes cosseno de x. Agora, 0 vezes qualquer coisa, isso é 0. Então, nós ficamos com seno de x vezes 1, que é seno de x. Portanto, nós chegamos que seno de x mais 2π é igual a seno de x, ou seja, seno de x é periódica de período 2π. Analogamente, nós verificamos para o cosseno de x, tomando novamente cosseno de x mais 2π, usando aqui a segunda formulinha, nós temos cosseno de x mais 2π é cosseno x vezes cosseno de 2π, mais seno de 2π vezes seno de x. Agora, cosseno de 2π vale 1 e seno de 2π vale 0. Então, nós temos novamente cosseno de x vezes 1 mais seno de x vezes 0. Cosseno de x vezes 1, que é cosseno de x. Seno de x vezes 0, novamente 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, vai zerar e vai sobrar apenas cosseno de x. Portanto, nós chegamos que cosseno de x mais 2π é igual a cosseno de x, satisfazendo novamente a definição de ser periódica de período 2π. Portanto, cosseno de x é uma função periódica de período 2π. Nós vamos dizer que uma função f de a em b é injetora se para qualquer a e b no domínio A, com A diferente de B, nós tivermos então que f de A é diferente de f de B, nós podemos observar isso aqui pelo esqueminha, ou seja, elementos distintos aqui no domínio vão possuir imagens distintas no contradomínio. Uma forma equivalente de verificar se a função é injetora é a seguinte: f é injetora se e somente se para qualquer a e b no domínio, tal que f de a é igual a f de b, então a é igual a b. Por exemplo, função f de x igual a x ao cubo é uma função injetora, porque quando nós tomamos f de a igual a f de b para qualquer a e b no conjunto dos reais, f de a vai ser a ao cubo, f de b vai ser b ao cubo, ou seja, nós temos então que a ao cubo é igual a b ao cubo. Mas a ao cubo só vai ser igual a b ao cubo se a for igual a b. Portanto, satisfaz esta maneira equivalente de verificar se a função é injetora, portanto, função x ao cubo é uma função injetora. Agora, será que isso é satisfeito da mesma forma se nós estivéssemos tomando função x²?
Bom, f de A igual a f de B, nós teríamos então A quadrado igual a B quadrado. Mas será que no caso A quadrado igual a B quadrado, isso só acontece se A for igual a B? Não, né? Veja que se nós tomarmos, por exemplo, o 1 ao quadrado é 1, e menos 1 ao quadrado também é 1. Portanto, função x² não é injetora. Por quê? Porque nós temos dois elementos diferentes, ou seja, o 1 e o menos 1, que são ambos levados no mesmo elemento, que é o 1. Portanto, função x² não é injetora. Veja que provar que a função não é injetora é sempre mais simples do que provar que ela é injetora. Provar que não é injetora, basta dar um exemplo que não satisfaça a nossa definição. Então, aqui nós citamos apenas o exemplo com o 1 e o menos 1, que não satisfaz a definição, portanto, a função já não é injetora. Agora, para mostrarmos que ela é injetora, não basta dar um exemplo. Nós temos que mostrar isso para qualquer valor no domínio. Então, isso acaba se tornando um pouco mais complicado, porque a gente tem que usar um A e um B geral. Nós definimos agora uma função como sobrejetora se para qualquer B no contradomínio existe um A no domínio tal que f de A é igual a B, ou seja, todo elemento no contradomínio da função possui um correspondente no domínio, ou seja, todo elemento no contradomínio é a imagem de alguém por f. Portanto, nós devemos ter, então, que a imagem de f coincide com o contradomínio. Não podemos, então, ter elementos sobrando no contradomínio. Por exemplo, função f de R em R, dada por f de x igual a x ao cubo, é uma função sobrejetora, porque a imagem de f são todos os reais e para qualquer y que nós tomarmos em R, vai existir um x, tal que o y igual a x ao cubo. Quem é este x, então? X é igual a raiz cúbica de y, basta aplicar aqui raiz cúbica dos dois lados e nós tiramos que o x é raiz cúbica de y, portanto, para todo y nos reais, ou seja, na imagem, nós temos um x no domínio, que é o x igual a raiz cúbica de y, que é elevado no y. Portanto, função x ao cubo também é sobrejetora. Um outro exemplo, recorde lá da aula 6, nosso exemplo 2, que nós tomamos a função g de A em B, onde A é o conjunto 1, 2, 3, 4, B é o conjunto 2, 3, 4, 5, e a nossa função g de x igual a 2 é a função constante. Esta função não vai ser sobrejetora porque observe que o conjunto imagem dela é formado apenas pelo elemento 2. Mas o contradomínio é formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Portanto, o conjunto imagem é diferente do contradomínio. Ou seja, para y igual a 3, 4 e 5, não existe um x pertencente a A correspondente. Então, 3, 4 e 5 não são imagem de ninguém por G. Portanto, esta função não é sobrejetora. Nós definimos assim uma função bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Veja que nós já temos então o exemplo de uma função bijetora, que é a função x ao cubo. Nós verificamos que ela é injetora e sobrejetora, portanto ela é bijetora. Vamos definir então uma função inversa, dado uma f de A em B, uma função
bijetora. Então, uma função f a menos 1 que vai de B em A, tal que f a menos 1 de y igual a x, é chamada de função inversa de f. Veja que, para a gente falar, então, em função inversa, primeiro nós teremos que verificar se ela é bijetora. Se ela não for bijetora, ela não vai possuir uma função inversa. Veja que, pelo esquema geométrico, nós podemos notar que nós temos então uma função f de a em b que leva a x em y. O que a função inversa faz? Ela faz exatamente esse caminho inverso. Ela vem de b em a e vai levar o y em x. Cuidado para não confundir a notação. Aqui a notação de função inversa, nós temos este f elevado a menos 1. Isto não é a mesma coisa que 1 sobre f. 1 sobre f é chamada de função recíproca. Então, não confunda, porque x a menos 1, por exemplo, é a mesma coisa que 1 sobre x. Agora, no caso da f a menos 1, f a menos 1 é notação de função inversa, não é a mesma coisa que 1 sobre f. Por exemplo, vamos pegar a função f de r em r, dada por f de x igual a 2x mais 1. Quem é a função inversa f menos 1? Observe que nós temos, então, que 2x mais 1 é o nosso y. O que nós vamos fazer aqui é isolar o x em função do y. Então, se y é igual a 2x mais 1, passando esse mais 1 para cá, ele vem negativo. Então, nós temos que y menos 1 é igual a 2x, portanto, x é igual a y menos 1 sobre 2. O 2 estava aqui multiplicando, então passa para cá dividindo. Nós chegamos que x é igual a y menos 1 sobre 2, portanto, nós temos então que a nossa função inversa, f a menos 1, também de r em r, é dada por f a menos 1 de y igual a y menos 1 sobre 2. Observe que nós conseguimos determinar graficamente se uma função possui ou não inversa. O que nós fazemos é traçar uma reta paralela ao eixo x. Se ela cortar o gráfico em apenas um ponto, então a função possui inversa. Caso contrário, ela não possui inversa. Veja, por exemplo, se nós tomarmos a função f de x igual a x², nós vimos em um exemplo anterior que ela não é injetora. Portanto, ela não possui inversa. Recorde que para ter inversa, ela deve ser bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora. Então, função x² não tem inversa. E, de fato, ao verificar o gráfico da função x², que é aqui a parábola com concavidade para cima, né? A gente observa que traçando uma retinha paralela ao eixo x, ela corta o gráfico em 2 pontos. Ou seja, existem 2 elementos diferentes no domínio que têm uma mesma imagem. Ou seja, ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela não possui inversa. Agora, o que nós podemos fazer é uma restrição conveniente no domínio dessa função para que ela passe a ter, então, inversa. Se nós tomarmos, ao invés do domínio da função como todos os reais, tomarmos o domínio como os reais positivos, por exemplo, nós teremos o seguinte gráfico da função x². E veja que, neste caso, ao traçar uma retinha paralela ao eixo x, ela vai cortar o gráfico em apenas um ponto, portanto, ela vai ter inversa. Quem será a inversa, então, da função x²? Se nós temos que f de x é igual a x², ou seja, y igual a x², isolando o x em função do y, nós teremos que x é igual a raiz de y, ou seja, f a menos 1 de y, que é a função inversa, é igual a raiz de y.
Agora, para o gráfico da função inversa, observe que existe uma simetria entre ele e o gráfico da função com relação à reta y igual a x. No exemplo que nós acabamos de ver, observe que o gráfico da função x² é este aqui, com a restrição que nós fizemos no domínio, apenas reais positivos, traçando aqui a retinha y igual a x. Observe que nós temos então uma simetria, ou seja, a retinha y igual a x funciona como um espelho e nós obtemos assim o gráfico da função inversa, a função raiz de x. Então, com isso, nós encerramos a nossa 8ª aula e muito obrigada.